Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, tenho a felicidade de estar aqui mais uma noite com vocês para juntos estudarmos e aprofundarmos ainda mais nos ensinamentos da Seichonoye. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 44, oração para harmonizarmos-nos com Deus. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem o tiver pode acompanhar a leitura, caso contrário pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos para que possamos juntos elevar os nossos pensamentos e as nossas vibrações para junto de Deus por meio das palavras da oração. Vamos lá então? Oração para harmonizarmos-nos com Deus. Neste momento, volvo minha mente a Deus e nele concentro todos os meus pensamentos. Deus é ao mesmo tempo chama do amor e água do amor. Nele se harmonizam fogo e água, e dessa harmonia perfeita nascem todos os seres e todas as coisas. Eis que alcanço agora a perfeita harmonia com Deus. Ele e eu somos um. Ele está em mim e eu estou nele. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. E eu, sendo um com ele, também sou o princípio e o fim de todas as coisas. Tenho a chave da vida e da morte. Isto é, tenho liberdade para viver ou morrer. A morte é um fim, mas não o fim da vida. É apenas um fim de uma etapa. Mesmo que eu morra, isto não significa o meu fim definitivo, pois sou uma existência real. Sou a própria vida que jamais se extingue. A morte nada mais é do que uma parada temporária da vida, antes de encetar uma nova jornada. Para a vida não existe parada definitiva. Assim sendo, sou livre tanto para cessar temporariamente a minha jornada, como também para reiniciá-la. A morte não existe realmente. Ela é, por assim dizer, apenas um aspecto que se verifica quando a vida muda sua posição em relação ao mundo presente e ao mundo espiritual. Quando a vida está voltada para o mundo presente, ela está de costas para o mundo espiritual. E quando a vida está de costas para o mundo presente, ela está voltada para o mundo espiritual. Do ponto de vista fenomênico, no primeiro caso disse que o homem está vivo, e no segundo caso disse que o homem deixou este mundo. Seja numa ou noutra circunstância, o homem é sempre um com a própria vida de Deus. Por isso traz consigo o infinito e é capaz de prosseguir revelando incessantemente coisas belas e boas, dentro da corrente ordenada do tempo. Desse modo, desenvolve-se e progride constantemente, sem nunca regredir. Por estar consciente dessa grandeza humana, não me desanimo nem me desespero em circunstância alguma. Às vezes, a vida parece passar por uma regressão temporária, mas essa regressão é apenas aparente, pois, na verdade, é simplesmente uma fase que antecede a um progresso ainda maior. É como acontece, por exemplo, com as árvores. Passando alternadamente pelos dias claros e noites escuras, elas crescem incessantemente e, atravessando repetidas vezes as 4 estações do ano, vão aumentando o número de seus anéis de crescimento. A cerejeira, por exemplo, perde totalmente as folhas quando chega o inverno e apresenta o aspecto de uma árvore morta. Mas no seu interior, a vida continua pulsando vigorosamente, preparando-se para a etapa seguinte, ou seja, para a chegada da primavera. E quando esta chega com seus dias alegres e luminosos, a cerejeira floresce em todo o seu esplendor. Às vezes, pode ocorrer de um pé de cerejeira acabe secando devido à idade ou alguma outra causa. Mas mesmo nesse caso, a vida da cerejeira continua existindo e há de aparecer um dia sob a forma de outro pé de cerejeira, voltando a se cobrir de belas flores. Há casos em que irrompem incêndios em florestas próximas às regiões árticas, transformando em cinzas grandes áreas florestais, mas logo brotam e crescem ali coníferas que são resistentes ao frio sem que ninguém as plante. Quando crescem até uma determinada altura, brotam em seguida
as bétulas albas, um pouco menos resistentes ao frio, protegidas pelas folhas das coníferas. Mas não existem árvores mães destas plantas em regiões próximas de onde possam chegar as sementes. Nem sempre é necessária a presença material de uma árvore mãe. Deus é a árvore mãe. Deus é infinito e possui o poder de criar todas as coisas a partir do aparente nada. Também o homem, por alojar Deus no seu interior, possui esse mesmo poder. Agradeço a Deus que me fez conhecer essa profunda e maravilhosa verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa, gente, e o que eu acho encantador é a maneira poética como o professor Masaharu Taniguchi ele consegue colocar quando nós estamos virados para o mundo fenomênico e de costas para o mundo espiritual, falamos que estamos vivos. E quando estamos de costas para o mundo material e de frente para o mundo espiritual, falamos que deixamos este mundo. Olha que maneira bonita, que maneira assim, até sofisticada de mostrar como é a passagem, a diferença, mas que a pessoa que ora está virado para um lado, ora está virado para o outro, continua eternamente viva. Eu acho linda essa parte na oração, maravilhosa, e eu agradeço profundamente conhecer essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero dar um recado especial para o Eduardo. A Patrícia e a Ludmila estiveram comigo no seminário da Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, no Seminário da Mulher, e elas pediram para passar um recado especial para você. Eduardo, muito obrigado pela companhia, pelos aprendizados conjuntos. Vamos continuar manifestando cada vez a nossa imagem verdadeira. Te agradeço de coração, receba meu abraço, meu carinho, e a todos vocês que sempre nos acompanham, meu muito, muito, muito obrigado. E vamos agora iniciar a palestra com um tema bem diferente que vai ser perguntas e respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Como eu tinha dito, uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. Mais uma segunda-feira para juntos estudarmos e aprofundarmos ainda mais nos ensinamentos da Seichonei. Hoje, a pedidos, já tem um bom tempo que as pessoas pedem, nós faremos uma reunião diferenciada, em que nós responderemos as perguntas que os participantes presencialmente fizeram aqui na reunião da meditação Shinsokan. Então, hoje nós vamos abordar vários temas. Então, primeiro ponto, a ideia é tentar tirar parte da dúvida. Talvez não consigamos responder com todos os detalhes possíveis, mas pelo menos abarcar os pontos principais daquela dúvida para que ela possa ser sanada. O segundo ponto é que, caso tenha ainda alguma coisa a complementar, recomendo muito assistir palestras com esse tema específico, porque nele a gente tem mais tempo para abordar, a gente tem mais tempo para falar. Então, tanto no canal da Meditação Shinsokan, quanto no canal do YouTube da Seichonei do Brasil, tem uma gama imensa de palestras em que a gente pode estar abordando o assunto. E abrindo um parênteses, gente, só para lembrar, temos a meditação nova no canal da Meditação Shinsokan, a meditação da aura suave como a lua cheia. Então você está convidado a visitar o canal da Meditação Shinsokan, realizar essa prática, fazer essa meditação Shinsokan, que ela é maravilhosa e muito especial. Então ela está bem recente, acabamos de subir no canal. Então no canal da Meditação Shinsokan nós já temos 3 modalidades da meditação para a gente fazer, com os tempos variados, para que você possa escolher aquele que melhor lhe convém e praticar a meditação Shinsokan diariamente, que ela é tão importante e especial. Tudo bem, gente? Então, você de casa convidado, aproveitando, agradecer a todos que vieram aqui, as perguntas maravilhosas, que tentaremos responder a todas. Vamos ver se a gente vai conseguir no tempo que nós temos. Agradecer a você que está em casa, meu muito obrigado. Vamos juntos hoje, então, fazer uma viagem sobre diversos assuntos dentro da filosofia da Seichonei. Tudo bem? Então, vou começar aqui com a primeira pergunta. Aqui, ó, essa aqui, ó, que é a primeira pergunta. Pergunta vai aparecer aqui embaixo, para você de casa, não ficar preocupado. Eu faço aqui, mas ela aparece para que a gente possa ver. A Seichonei é uma seita? O que a difere de uma seita caso não seja? Essa é uma excelente pergunta. A gente normalmente essa pergunta sempre vem à tona quando nós falamos para públicos, muitas vezes de primeira vez,
que as pessoas querem entender o que é seita. Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto é o seguinte: nós temos no Ocidente, ou mais particularmente talvez no Brasil, uma ideia de seita como ligado a algo ruim. A gente tem uma ideia de seita ligado a algo que seja ruim. Então, movimentos obscurantistas, aqueles movimentos em que os líderes pregam catástrofes, ou que os adeptos precisam tirar a sua vida em determinada data porque o mundo está acabando e tudo mais. Então as pessoas têm a ideia de seita ligado a isso. Mas quando a gente vai na origem da seita, o que é seita? Seita é um movimento minoritário. É um movimento de uma minoria. Então o que acontece? Quando você entende que seita é um movimento de minorias, você vai entender que todas as religiões, no conceito de que é um movimento minoritário, um dia elas foram uma seita. O cristianismo, quando começou, ele era uma seita. Aí se torna um movimento majoritário e ganha o cunho de religioso. Então, o que acontece? Virou um hábito dentro da nossa sociedade pegar a sua religião e transformá-la em sagrada e todas as demais que não têm o tamanho da sua, chamar de seita. Então, o que acontece? É um movimento que é diferente do meu, ele é seita. Por quê? Porque as pessoas têm uma ideia de que seita é ruim. Então, movimentos, principalmente líderes religiosos que têm medo de perder adeptos, eles costumam taxar todas as outras demais religiões como seita. Porque aquilo é uma seita. Mas o que é uma seita? Olha, a gente tem até, a gente usa de uma maneira tão ruim a palavra seita, que quando a gente fala, por exemplo, tá aquele grupo de vendas de telemarketing, a gente fala, não, aquilo não é um grupo de vendas, aquilo é uma seita. O pessoal fala que quem faz crossfit não faz crossfit, participa de uma seita. Então a gente tem aquele negócio, sabe, de falar de forma pejorativa. Mas o sentido de seita não é pejorativo. Mas vamos lá. Vamos imaginar que não, mas eu quero que seita tenha um entendimento pejorativo. Seita não é uma seita? Não. Seita não é um movimento filosófico religioso. Não é uma seita. Por quê? Porque seita não tem como finalidade pregar a verdade que liberta, como no cristianismo é pregado. Só porque não tem um nome de cristão na porta da igreja, não quer dizer que não siga os ensinamentos de Cristo. Tem muita igreja com cruz e o nome de santos, ou muita igreja com cruz e púlpitos lindos que não segue nada do que Cristo prega. E só porque faz parte de um movimento majoritário, acha que pode ser chamado de religião e o movimento minoritário vai chamar de seita, é um equívoco. Então, seita não é seita. Seita não é religião. Só porque é em menor número, não quer dizer que também não tem o seu valor. Então, nós falamos de religião como filosofia, porque a seita ela é tão livre que ela não exige que ninguém nem saia da sua própria religião. A pessoa pode continuar na sua religião de origem e seguir os ensinamentos da seita porque seita é um movimento prático. Então, tem essa capacidade de seguir em harmonia. Seita não veio para conflitar com religião nenhuma. Seita veio para trazer, de uma maneira prática, a verdade pregada pela própria religião da pessoa. Por isso que na seita nós estudamos tantos os livros sagrados das outras religiões, para exatamente mostrar que estamos falando a mesma verdade. O que a seita quer é que o amor de Cristo manifeste no coração de todo mundo. É que a luz da sabedoria de Buda se manifeste no coração de todo mundo. É que o ensinamento de Alá entre no coração de todo mundo. É isso que nós queremos, que o pensamento de luz das religiões ilumine as pessoas e as pessoas sejam felizes e saiam do ódio. Então, essa nomenclatura de seita é utilizada para trazer medo. E não faz parte. Seita não é religião do medo. Seita não é religião da segregação. Seita não é religião da exclusão. Não é religião da agressão.
a gente não agride, a gente não revida, a gente explica. Agora, se as pessoas querem entender equivocadamente, não nos cabe a nós, é de cada um. Então, nossa, eu já fui, gente, dentro de um pensamento distorcido, eu já fui chamado até de anticristo. Simplesmente porque eu não sigo uma determinada doutrina. E não tem nada a ver. A gente não mede um movimento pelo nome, a gente mede um movimento pelas suas ações, pelaquilo que faz. Tudo bem, gente? Vamos para a nossa segunda pergunta. Como remover pensamentos persistentemente negativos? Olha que pergunta boa essa aqui, gente. Vamos lá. Para que a gente entenda como remover um pensamento, nós precisamos entender como é que ele foi gravado. Como é que nós gravamos um sentimento dentro da nossa mente? Lembrando, temos a mente consciente, que representa 5%, e a nossa mente subconsciente, que representa 95%. Aonde ficam gravados os pensamentos repetidamente negativos? No consciente ou no subconsciente? Subconsciente. Tranquilo, gente? É aquela coisa que você não sabe explicar. Vem aquela tristeza, vem aquele sentimento de desânimo, aquela desesperança. Aonde isso está gravado? No consciente ou no subconsciente? No subconsciente. Aí vem um ponto. Como é que esse sentimento foi gravado aqui dentro? E aí, quando nós entendemos como é que ele é gravado, a gente aprende o caminho para também desgravar, né, gente? Horrível, para apagar. Então, como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Quando você vive uma situação ruim, uma situação triste, uma situação assim de muita dor, ela é gravada no seu subconsciente por duas maneiras: repetição e emoção. Quando você sente ódio, você sente com gosto. Você odeia para valer. A situação ruim, ela é remoída dentro de você várias e várias vezes. Por que fez isso? Por que fez isso? Por que isso aconteceu? Por que isso veio? Por quê? Então você repete e vem aquela emoção forte, aquela emoção que deu um choque e ela grava dentro de você. Então ele é gravado como se você pegasse uma faca e passasse na madeira. Vocês já viram quando você passa a faca muitas vezes na madeira? O que acontece na madeira? Ela vai criando ranhaduras. Você passa a mão, o seu dedo chega, cai. Você sente a unha batendo. Então vai gravando. Chega uma hora, fica muito profundo. Como é que você faz para apagar isso e transformar? O primeiro ponto é o seguinte: nem sempre nós sabemos o que nós passamos. Então, muitas vezes é difícil a gente até lembrar. Podem ser traumas de infância, podem ser traumas causados numa adolescência ou numa época já longínqua da nossa vida, ou até mesmo de outras experiências, de outros momentos da sua existência, em que você não consiga nem entender, ou não consiga se recordar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que gravar pensamentos que sejam contrários a esse. E mais, que sejam contrários e tenham emoção. Então, muitas vezes a pessoa cresceu passando muita necessidade. Ela cresceu vivendo em muita penúria. E toda hora repetiam para ela que você é pobre, que você é pobre, que você é pobre, que você é pobre. Ela gravou tão forte dentro dela que quando fala que ela é pobre, ela sente orgulho. Não é? É aquele negócio assim de falar, gente, eu sou pobre. Até porque ela pensa, os pobres herdarão o reino dos céus, então eu vou para o céu. Então ela grava aquilo ali, de tal forma que na hora que ela trabalha para obter a provisão não vem, porque dentro dela está gravada a ideia de pobreza. A mesma coisa com doença. As pessoas são tão apegadas à doença que elas começam a chamar a doença de sua, porque é minha doença. Aí as pessoas chegam e falam assim, preletor, me ajude a curar a minha sinusite. Mas ela é sua, como é que eu vou tirar? Porque a pessoa ela já fala, é minha carinha, a minha dodô. A minha dodô, ela já cria até afeto.
ela grava de maneira forte e vem com a emoção toda por cima. Aí quando a gente fala para a pessoa, vamos lá, vamos fazer o contrário. Ao invés de você gravar sou pobre, e é interessante que a pessoa ela repete quando ela nem percebe. Eu vou conversar com as pessoas, ela fala assim, preto, eu preciso de ajuda porque você sabe como é que eu sou pobre. Aí eu não te perguntei isso, por que você está afirmando? Porque está gravado dentro dela. Ela já se apresenta como assim. Então, para você tirar isso, você tem que fazer com que a pessoa repita, grave dentro dela o pensamento contrário. Então, ela tem que gravar na quantidade, na força e na intensidade maior do que foi o primeiro pensamento. Só que quando você fala para a pessoa, vamos repetir, sou rica, ela fala, sou rica, sou rica, sou rica. Estou repetindo, não adiantou nada. Veio com a mesma força? Não. Então fica difícil mudar. Então o que nós aprendemos? As práticas necessárias dentro da Seichonoye, como a purificação da mente, por exemplo, em que nos ajuda a remover esses pensamentos e, juntamente com os sentimentos de alegria e gratidão, gravarmos novas coisas dentro do subconsciente. É assim que nós vamos mudar. Então, treino do riso na Seichonoye é uma prática religiosa. Por quê? Porque nós gravamos a tristeza com muito mais força do que a alegria. Então, nós precisamos treinar a sorrir. Aí tem pessoas que falam, mas eu sou tão alegre. Não é. A alegria é algo que vem de dentro da alma. Não é simplesmente rir de qualquer bobagem que você assiste. A alegria é aquela sensação de você acordar e falar assim, eu estou vivo. Isso é alegria. E não sentimos isso constantemente. Muitas vezes a gente, pelo contrário, fala mal da nossa existência, fala mal da nossa vida, fala mal de nós mesmos. Então você vai gravando sentimentos ruins e eles vão ficando fortes, eles vão ficando fortes, eles vão ficando fortes, ao ponto deles se tornarem seus. E para tirar você tem que vir com a mesma força. Olha que experiência engraçada. Experimenta levantar de manhã, se arruma, não precisa ir na hora que você acorda não, que aí a prática é mais difícil, mas você se arruma, olhe-se no espelho e fale para você, sou bonito ou sou bonita? Você vai ter uma reação assim de... Agora experimenta falar, eu sou feio, eu sou feia. A gente acredita nisso. A gente acredita. Por quê? Porque no momento da nossa adolescência, em que todo mundo é feio, você acreditou que você era muito feio, você gravou isso e na hora de você colocar a sua beleza para fora, você acredita que somente os seus traços é que traçam as suas características de beleza. E você fica preso a isso, você cria complexo e o complexo te afunda. Então, como é que a gente rompe complexos? Como é que a gente rompe hábitos negativos, sentimentos negativos? É mudando o que está gravado dentro de você. E para isso precisa ter pensamentos, e aí que vem a repetição. Para que serve o dever de casa? O que é o dever de casa que a gente passa no final de toda a reunião? É para que a gente possa fazer a repetição. E as palestras, os livros, tudo aquilo que a gente trabalha é para mexer com a emoção de vocês, para que vocês possam gravar dentro de vocês a verdade de que vocês são espírito e não matéria, de que vocês são luz e não corpo carnal, e de que vocês têm a potencialidade infinita para manifestar o que é maravilhoso de uma forma forte, a fim de mudar os seus hábitos mentais. Então, olha que interessante, eu na minha adolescência, eu gostava muito de colocar no som, eu não vou falar qual é o método que eu utilizava para não dedurar a minha idade, mas eu colocava uma coisa chamada fita cassete, que as novas gerações não sabem o que é. Ninguém sabe o que é rebobinar com uma caneta. Quem sabe aqui o que é rebobinar com uma caneta? Obrigado por não me deixarem sozinho. Obrigado, você pegava e ficava girando a fita. O pessoal não sabe o que é se divertir. Hoje em dia pega o Spotify e bota a música que quer. Ninguém sabe o que é ficar esperando na rádio a música tocar para você gravar, gente. Isso era emoção demais. Aí você rebobinava, aí eu colocava a fita e ficava ouvindo aquelas músicas, sabe, bonitas, tristes, e ficava curtindo a tristeza. Aquilo gravava dentro de mim um sentimento de tristeza. Minha vida era sombria. Eu acreditava que tudo era, assim, sabe, ruim. Na Seichonoye que eu fui aprendendo a mudar. Eu falo assim, não, gente, é a alegria,
é a luz. E na hora que você começa a mudar aqui dentro, você começa a mudar até os hábitos. Hoje em dia, eu escuto as mesmas músicas, mas elas me trazem hoje uma sensação de liberdade, crescimento, de amor positivo, e não aqueles negócios, vou morrer só, nada vai dar certo, eu sou mesmo um pobre coitado. Isso é porque há uma transformação do que é feito no interior. Por isso que é tão importante fazer as práticas recitativas, fazer a meditação Shinsokan e ler os livros da Seichonoye. Porque o que o livro está te ensinando a fazer? Repetição. E quando você se emociona com a leitura, fica ainda mais forte. Tudo bem, gente? Muito obrigado. Vamos lá, mais uma pergunta. Sempre acontece algo e volto às dívidas. O que pode estar relacionado? Muito legal, em relação com a pergunta anterior. Exatamente porque dentro de você está gravada a ideia de que não mereço, é que você não consegue transformar a sua vida financeira. 3 razões que geram problemas na vida financeira. Primeiro, a ideia da pobreza honrada. A ideia da pobreza honrada. Sou pobre, mas sou limpinho. Sou pobre, mas sou honesto. Esses pensamentos advindos daquela ideia em que nós éramos doutrinados, que consta na Bíblia Sagrada, é mais fácil entrar um pobre nos céus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí o pessoal fica achando que é o camelo, uma agulha de costura, aí você passa o camelo pelo aquele buraco da agulha, que não tem nada a ver, o fundo da agulha era um buraco nos muros de Jerusalém, por onde passavam os animais de pequeno porte, então o camelo não conseguia passar, porque ele não conseguia abaixar e não tinha tamanho para passar pelo buraco, e as pessoas pegam isso, então o reino dos céus só tem pobre. Por quê? Porque os ricos não vão para o reino dos céus, então o reino dos céus é uma favela? O reino dos céus é uma comunidade? Não! Isso é uma interpretação equivocada, mas nós gravamos dentro de nós. Segundo aspecto que afasta a riqueza, sentimento de mágoa contra os pais, sentimento de profunda mágoa contra os pais, gravado no seu subconsciente. Então você faz de tudo para que a sua vida seja um fracasso, porque quando você fracassa, você atinge os seus pais. Quando você ganha um presente de alguém e você tem mágoa dessa pessoa, o que você faz com esse presente? Você destrói esse presente, você rasga esse presente, você taca fogo nesse presente. O maior presente que você recebeu dos seus pais é o seu corpo carnal. Então, a pessoa, quando tem raiva dos pais, ela agride o próprio corpo para que ela possa atingir os pais por causa do seu sentimento de mágoa. Então, a pessoa, ela acaba gravando dentro dela a vontade de se vingar dos pais. E a maneira que ela utiliza é detonando a própria vida dela, inclusive no seu aspecto financeiro. Terceiro, sentimentos contrários ao amor. É uma pessoa que é egoísta, é uma pessoa que é incapaz de entender ou estender a mão. Isso faz com que a provisão advinda de Deus não encontre saída na vida dela e ela acabe não manifestando. E presta bem atenção, isso tudo se manifesta de várias formas. Pretor, mas eu sou super bondoso, eu faço as coisas para as pessoas. Aí pergunta, você estuda para progredir? Não, está com um pensamento egoísta. Está segurando o teu talento e a sua capacidade para se manter preguiçoso no mesmo local. Então você deixa de manifestar a provisão porque você não quer se esforçar para o crescimento. Isso é uma forma de egoísmo, isso é uma forma de preguiça, e isso leva a problemas financeiros. Pessoa que tem a mente em conflito, gente, também ela não tem a capacidade de partir para a evolução espiritual e ela fica em conflito. Quem entra em choque, gente, fica batendo tudo e vai perdendo dinheiro. Tem gente que acaba de resolver um problema, fala, beleza, vou sair da dívida. Aí vem outro colado. Isso é o quê? Sentimento de autopunição. Então, gente, aqui dentro você vai colocando o conteúdo que você quer que se manifeste. A época que eu mais abracei a pobreza honrada foi a época que eu era mais pobre. Foi impressionante, porque eu achava bonito, eu tinha um colega meu que ele batia no peito e falava assim, sou pobre, mas sou honesto. Eu achava aquilo bonito, depois eu descobri que não faz a menor diferença.
Porque o que vai fazer diferença não é você ser pobre ou honesto, é você ser honesto em qualquer condição e não depender da pobreza para ser honrado. Então, no momento em que eu abandonei a ideia de que sou pobre e sou honrado, e passei a abraçar a ideia de que quero manifestar a provisão para ajudar, começou a fluir na minha vida a provisão. Óbvio, foram trabalhados outros aspectos, mas também entra nessa seara. Se não é trabalhado na mente, você não consegue modificar. Então é muito interessante isso daí. Sentimento de que é pecador, sentimento de que não merece, isso tudo faz com que os infortúnios venham, porque na hora que você está começando a crescer, vem o infortúnio e te devolve para onde você está. Tem gente que isso está tão afiado, que se alguém chegar para a pessoa e falar assim, olha, tem a possibilidade de você ganhar um dinheiro, ela já perde naquele momento. O dinheiro ainda nem chegou, ela já perde. O subconsciente já está tão afiado, que se ele imaginar que você vai ganhar alguma coisa, ele arranca de você. Por quê? Está gravado aqui dentro. O que você precisa fazer? O mesmo processo de limpeza e gravação de novos pensamentos. Na meditação Shinsokan, é o oceano de infinita sabedoria, amor, vida, provisão de Deus. Então a gente começa a trabalhar a provisão de Deus exatamente para que a gente possa sentir a riqueza da vida fluindo em nós. E quando nós nos sentimos ricos, nós nos predispomos a crescer, nós aceitamos a nossa natureza de filho de Deus e nós purificamos nosso subconsciente. A riqueza volta a fluir na medida necessária para manifestarmos a nossa missão. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado. Vamos lá, mais uma pergunta. Casei na igreja católica, divorciei. Sou pecadora ou posso me casar novamente? Muito legal. Vamos lá. Nós, por tradição, temos a Igreja Católica como a nossa igreja mãe da nossa nação. Foi um país formado dentro da doutrina católica, então, desde a época da colonização, foi a Igreja Católica quem deu a primeira, tirando que os índios já tinham os seus movimentos religiosos e espirituais, mas vindo da Europa, a Igreja Católica foi a primeira. Então, o que acontece? Nós temos por tradição essa formação. Então, mesmo quando a gente não é da linha católica, as pessoas têm esse desejo de casar na igreja, porque representa a questão da espiritualidade. Quando a Igreja Católica traz as suas doutrinas, você tem que entender que as doutrinas são relacionadas ao pensamento que eles sustentam. E nós os respeitamos. Mas a Seitonei tem uma visão diferente. A Seitonei, ela entende o seguinte: quem é o único criador de todas as coisas? Deus. Se Deus é o criador único, absoluto de todas as coisas, Deus criou alguma coisa que seja falha? Não. Na doutrina da Seitonei, nós chamamos essa criação perfeita de imagem verdadeira. Então, na imagem verdadeira, existe algum pecador? Não. Não existe pecador. Logo, se Deus não criou o pecado, não existe pecador. Mas, preletor, tem tanta gente fazendo coisa errada. No mundo da segunda criação, que é o mundo fenomênico, onde a nossa mente se reflete em forma concreta, nós temos pessoas fazendo coisas erradas. E a esses erros nós chamamos de pecado, ilusão, karma, etc. Então, no mundo fenomênico, a gente vê as pessoas cometendo pecado. Mas o pecado existe verdadeiramente? Não. O que é existir verdadeiramente? Foi criado por Deus? Não. Então, esse pecado que se manifesta no mundo fenomênico é o quê? Ilusão. É um movimento das ondas mentais individuais e coletivas. Mas não é a criação de Deus. Exatamente por não ser criação de Deus, é que ele pode ser extinto. Olha só que interessante. A pessoa vai e chega para o padre e fala para o padre: Padre, eu pequei. Aí o padre fala: então você vai se confessar. Você conta o pecado, ele lhe passa a penitência. Depois desse momento, o pecado se extinguiu? De acordo com a doutrina católica? Sim. Se extinguiu. Mas pera lá, se o pecado tivesse sido criado por Deus, quem deu autoridade para aquele padre tirar a força de Deus? Por que o padre tem a capacidade de tirar?
Por que o pastor tem a capacidade de tirar? Por que os demais líderes religiosos têm a capacidade de tirar? Porque o pecado não é uma existência substancial divino. O pecado é apenas uma distorção mental. E quando a pessoa corrige a distorção mental, ela volta à sua natureza original. Por isso que o pecado pode ser perdoado. O pecado pode ser perdoado porque é uma maneira errada de ver o mundo. Então, quando falam que você é pecador ou que você é pecadora, no fundo, o que está falando é o seguinte: a sua mente está em equívoco. Se você corrigir a sua mente, você não se torna mais a pessoa que comete pecados. Tranquilo até aqui, gente? Ok? Ok? Então, o que acontece? Você casou na igreja católica. Se por motivos diversos você se obrigou a separar, você não é pecadora. Você só é uma pessoa que não deu certo numa relação. Adianta, pensa só, nós temos relacionamentos em que há uma diferença espiritual substancial. Quer dizer que você tem que viver um relacionamento que não tem futuro, um relacionamento em que tem violência, um relacionamento que tem abuso, um relacionamento infundado e destrutivo, só porque você falou que era para sempre? Ah, então você tem que viver no sofrimento o resto da vida? É isso que Deus quer para você? Com certeza não. Os relacionamentos, eles existem para o aprimoramento mental. Muitos darão certo, outros não. O fato de não ter dado certo não te torna uma pessoa inferior a ninguém. Simplesmente você é uma pessoa que agora tem uma nova, você tem um currículo diferente e você tem novas experiências que vão lhe possibilitar viver o próximo relacionamento de maneira melhor e mais correta. Então, você não é pecadora e pode casar de novo com toda a certeza. Só que um conselho: case de novo consertando aquilo que fez dar erro no anterior. Se você casou por dó, se você casou por penitência, se você casou com medo, se você casou para fugir dos seus pais, se você casou porque você achou que, eu gostei da beleza física, se você casou por motivos que não fosse o aprimoramento e a manifestação do amor, basta corrigi-los, que o próximo relacionamento, com certeza, você vai poder viver aspectos do amor e do crescimento que você talvez não tenha vivido no primeiro, e com toda certeza vai ser feliz. Com toda certeza vai ser feliz. Gente, saiu estatística já, mais de 80% dos segundos casamentos tem chance de dar certo do que o primeiro. Por quê? Porque no segundo casamento você chega mais maduro, pelo menos em tese. Você chega mais maduro, você já sabe o que você errou e quando você corrige, você chega no segundo melhor. Então quer dizer que quem casa pela segunda vez não é abençoado? Se a Igreja Católica tem a sua doutrina, na qual nós a respeitamos, não se preocupe. Você tem o direito sim de buscar a felicidade, você tem o direito sim de casar pela segunda vez e acertar e ser muito feliz. Tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, mais uma pergunta. Nas Revelações Divinas, o livrinho roxo, há uma passagem que diz que a imagem verdadeira está em constante criação. Como isso pode acontecer se o mundo da imagem verdadeira tem características absolutas? Essa pergunta aqui, maravilhosa, daquelas assim que você pode jogar na mesa de jantar, sabe? Você fala, gente, vamos falar sobre as características absolutas do mundo da imagem verdadeira. Muito, muito, muito show, parabéns. Vamos lá. O ponto que nos dá nó na cabeça quando a gente lê isso é pelo seguinte: quando nós vamos falar do infinito, do absoluto, do mundo da imagem verdadeira, nós o tentamos entender a partir do nosso mundo fenomênico. Então, quando a gente fala de infinito, a gente compreende o que é infinito? Não, nós não compreendemos. A gente fala que é infinito aquilo que é muito grande, mas continua sendo limitado. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele faz assim, ele interpreta o mundo com formas. E quando você vai falar de algo sem forma, você abstrai. E nessa abstração, muitas vezes, a gente fica com limite. Então o pessoal fala, o universo é infinito. O universo é infinito? Não, não é. Ele é finito. Só que ele é tão grande, mas tão grande que a gente não consegue imaginar.
a gente tem um vislumbre, a gente trabalha com números, mas a gente não tem ideia do que é isso. Você imagina só, a velocidade da luz, ela é 300 mil quilômetros por segundo. Para você ir para a estrela mais próxima, descartando a relatividade, gente, porque quanto mais próximo da luz você chega, encurta o espaço-tempo. Mas para não transformar essa minha resposta numa aula de física, explicando a relatividade e como a velocidade da luz vai diminuir o tempo, que vai ficar complexo, então vamos imaginar, grosso modo, descartando a relatividade, tá bom? A estrela mais próxima do nosso sistema solar está a 4 anos-luz, aproximadamente. Então, desprezando a relatividade, a luz demoraria 4 anos, vindo a 300 mil quilômetros por segundo, para chegar até nós. É longe ou não é? Cara, é muito longe. Você imagina, o que nós conseguimos observar no universo está em torno aí de 13,8 bilhões de anos-luz. É bilhão. É muita coisa. Então, como a gente não consegue imaginar, a gente fala que é infinito. Pois bem, vamos tentar raciocinar dentro do abstrato. O mundo da imagem verdadeira é absoluto? É. Ser absoluto quer dizer que ele tem limite? Não. Se ele não tem limite, ele pode continuar em criação? Pode. Pode. Gente, olha que coisa interessante. Pensa no espírito mais evoluído que existe no mundo espiritual. Ele ainda está em evolução. Se o nosso norte é o infinito, quando é que a gente vai atingir o infinito? Nunca. Quando é que a gente está no infinito? Agora. Preletor, mas é assim. Filosoficamente a gente precisa entender. O que não tem fim, não tem princípio, nem fim. O que é infinito, o que é eterno, não tem princípio nem fim. Se não tem princípio nem fim, ele começou? Não. Ele vai terminar? Não. Eu não consigo entender, porque a gente é acostumado a pensar na ordem cronológica. Se o mundo da imagem verdadeira ele é absoluto, absolutas são as possibilidades, inclusive de criação. Então o mundo da imagem verdadeira não é estagnado. O mundo estagnado é o céu, como a gente é acostumado a pensar, que é aquele jardim, todo mundo lá de branco, passeando. E aí, o que você vai fazer? Nada. Está aqui há quanto tempo? 4 bilhões. Estou aqui passeando, olhando, vamos tocar uma música, vamos louvar. Esse é o céu estagnado. O mundo da imagem verdadeira não é estagnado, ele é de contínua criação, renovação. Por isso que quando ele se manifesta, renova-se a vida, renova-se a criação, renova-se, avança-se, transforma-se. O mundo da imagem verdadeira, ele é intenso, ele acontece, ele vive. Essa ideia da estagnação, ou ela é associada à visão equivocada do céu, ou ela é associada à visão do nada absoluto do budismo, em que quando você morre, você volta à origem e você se dissolve. O mundo da imagem verdadeira, ele continua em eterna criação. Só que a eterna criação, ela é absoluta, ela é perfeita. Como não tem tempo e espaço, eu falo nova criação. Mas espera lá, aonde não tem tempo e espaço, existe nova criação? É a criação de sempre, mas ela é nova. Ai, preletor, me deu até dor de cabeça. Mas é assim, gente. Filosoficamente, a gente precisa entender. Todas as vezes que vocês tentarem entender a imagem verdadeira partindo do mundo fenomênico, vai dar dúvida. Todas as vezes que vocês partirem do mundo da imagem verdadeira para entender o fenômeno, faz sentido. Por quê? Você consegue até entender a limitação do infinito, mas vocês não conseguem, nós não conseguimos entender a infinitude do finito. Não dá, não fecha. Olha só que interessante. Eu vou tentar entender que eu estou com Deus. Como é que eu posso pensar que eu estou com Deus? Eu sou um ser limitado. Se você olhar para o seu ser carnal, você nunca vai ser um com o outro. Eu sou eu, você é você. Eu nunca vou ser um com você. Mas quando você entende que é a vida que flui, você fala, bom, a vida flui em mim, a vida flui em você, então ambas as vidas fluem. Qual vida flui primeiro? Não, elas fluem. Aí você entende, então eu e você somos um na origem. Na origem. Aí quanto mais a gente aprofunda na verdade, mais a gente entende.
A imagem verdadeira ela é dinâmica, ela é viva, ela pulsa. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi usa essa expressão da criação no mundo da imagem verdadeira. Segundo aspecto importante, lembremos-nos sempre que a Seichonoye tem a escada. Vocês lembram da escada que eu falei na aula? Vocês lembram da escada? Para cada nível espiritual, há uma explicação. Então, para aqueles espíritos que são mais iniciantes, você tem que vir com uma explicação mais forte. Então, você vai ver escrito lá no livro, a humanidade é isenta de pecado. O professor vai falar assim, se você não fizer isso, seu pecado não vai ser extinto. Aí a pessoa pensa, mas acabou de falar que não existe, gente. Por que ele está falando que existe? Não é porque ele está falando que existe, é que para esse nível espiritual, a pessoa ela precisa se livrar do sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, ele só é retirado quando você entende que pagou ou que não tem mais. Por isso que a cruz de Jesus Cristo liberta muitas pessoas, porque as pessoas tiram o sentimento de culpa. Jesus morreu no meu lugar. Então eu estou liberto do sentimento de culpa. À medida que o mestre eleva o que ele escreve, ele começa a aprofundar na imagem verdadeira. Aí ele chega num ponto e ele fala assim, o pecado não existe, porque não foi criado por Deus. Aí você fala, cara, que massa! Aí você chega no nível que o mestre fala, nem a manifestação do pecado existe. Nem a manifestação. Aí você, caramba! Por quê? Porque ele vai aprofundando. O professor Masaharu Taniguchi não escreveu só para esse nível. Ele escreveu para todos. Por isso que a maturidade na leitura, a densidade dos estudos e o despertar por meio das práticas compreendem o que eu chamo de tridimensionalidade da doutrina da Seichonoye. A doutrina da Seichonoye tem comprimento, altura e profundidade. Então, uma mesma coisa, ela pode ser dita aparentemente em conflito, mas não é que exista conflito, é porque uma foi escrita para esse nível, outra foi escrita para outro nível. Porque se ele só escrevesse para um nível, a Seichonoye ia se restringir para um movimento intelectual de altas pessoas só. Mas como ela é escrita para todo mundo, então tem que abarcar todos os aspectos. Tranquilo, gente? Então, não se preocupem, é complexo mesmo de entender, mas se os senhores entenderam, pode ficar tranquilo, o espírito de vocês foi ao deleite, tá bom, gente? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, mais uma pergunta. No livro A Verdade da Vida, volume 11, diz que o remédio cura o corpo. E se deixa de tomar o remédio, mesmo assim você está curado verdadeiramente. A pergunta que faço é, não devo tomar medicações? Excelente pergunta. Vamos lá. Cada pessoa tem o seu respectivo nível de despertar. Então, o que acontece? A doença, quando se manifesta no corpo, ela é resultado de 3 fatores. Deixa eu colocar aqui, ó. Você tem a causa, mais a oportunidade. A causa mais a oportunidade manifesta o fenômeno. No caso da doença, por exemplo, o que você tem? Você tem o pensamento, a ação, o sentimento, pensamento, ação, sentimento, que é a causa da interrupção da manifestação da mente verdadeira, mas a oportunidade, que aqui pode ser tempo, comida, que mais? Tempo, comida, qualquer situação cotidiana. Por exemplo, um acidente. Assim, é tanta coisa que pode ser aqui, mas você tem uma oportunidade. E aí manifesta a doença. Então, por exemplo,
a pessoa tem um sentimento muito forte dentro dela de tristeza. Muito triste, muito angustiada e muito ansiosa com as coisas da vida. Ela tem a causa, a tristeza dela, a tristeza. Uma mágoa, seja do pai, da mãe, pela educação rígida que ela teve. Ela tem muita tristeza. Ela começa a fumar. Isso, a causa mais a oportunidade, dá a chance de desenvolver uma doença, como por exemplo, câncer no pulmão, uma efizema pulmonar, alguma coisa. Você teve uma briga muito grande, você ficou muito bravo, com muita raiva. Essa é a causa. Você amaldiçoou. Você come uma comida que não te faz bem e você tem um problema gastrointestinal. Você está numa desarmonia muito grande. Você tem assim uma raiva e você tem vontade de bater nas pessoas. Vem o trânsito e você se envolve num acidente no qual você se machuca. Então, são infinitas, você pode botar tudo aqui dentro. No caso da doença, o que o professor Masaharu Taniguchi ele explica? O seguinte, a medicina estuda a matéria. Então, a medicina ajuda a retirar do seu corpo, por meio dos medicamentos e tratamentos, o ambiente ideal para manifestar. Então, vamos imaginar o seguinte, a pessoa vive um relacionamento de muita mágoa com a esposa ou com o marido. O casamento dela é com muita mágoa. Mágoa, sentimentos de raiva contra o cônjuge, se manifestam em órgãos duplos no corpo, como pulmão, ovário, testículo, rim, então seios. Então, a desarmonia contra o sexo oposto, ele manifesta-se nos órgãos duplos. Então, o que acontece? A pessoa, ela tem pedra no rim. Ela tem pedra no rim. Aí veio a causa, que é a desarmonia. A oportunidade foi a formação de cálculos no rim, de pedras no rim. E a pessoa tem a doença renal e ela precisa ou tomar remédio ou fazer um tratamento. O remédio, o que ele faz? Ele tira a oportunidade. A doença, ela deixa de se manifestar porque a oportunidade mudou. Mas a gente aprende na Seitinoe, ela foi realmente curada? Não, porque a causa continua existindo. Ela vai se manifestar de uma outra forma. Por isso que as pessoas não conseguem ficar saudáveis, elas ficam doentes constantemente. Por quê? Porque a causa não é tratada. Você vê aqui, chega a época do frio, um monte de gente começa a ficar doente. Por que elas ficam doentes? É esse tempo maluco. O tempo maluco é a oportunidade. Onde é que está a causa da doença? Dentro de você. Então, a medicina, ela cuida da oportunidade. E a filosofia e a religião cuidam da causa. Quando você associa causa mais oportunidade e você elimina as duas, a doença ela é definitivamente curada. A cura é total. Agora, se você retirar a causa e mesmo você retirando a causa ainda necessitar de trabalhar na oportunidade, você sim trabalhar na oportunidade para eliminar a doença. Então o que a Seitinoe ensina? A medicina também é manifestação do amor de Deus. Cientistas trabalham, desenvolvem, criam mecanismos para nos ajudar nas oportunidades. Então a Seitinoe é contra a medicina de forma alguma. Ela fala, a medicina está para nos servir. O que a Seitinoe não concorda? É de nós nos tornarmos escravos simplesmente dos tratamentos medicamentosos. Por quê? Porque aí você não trabalha a causa, que é o principal. Então, tem algum problema tomar medicamento? Nenhum. Posso fazer oração e tomar medicamento? Sim, sim. Dá um exemplo. Recebi uma ligação de uma colega minha, ela, preletora da Seitinoe, ela falou assim, preletora, eu estou aqui passando mal, eu estou em febre, o meu pai quer que eu vá para o hospital para eu receber a injeção, eu não quero, porque a doença não existe. Falei, ótimo, presta bem atenção.
A doença não existe, correto? Não existe. Ela é criação de Deus? Não. Então Deus não quer ninguém doente. Por que ficamos doentes? Porque enchemos a nossa mente de causas. É por isso que a gente adoece, porque a nossa mente é cheia de causas. Aí o que acontece? Eu falei para ela, a doença não existe. Não é ela? É, não existe. Mas ela se manifestou? Manifestou. Então, ou seja, a causa encontrou a oportunidade. Logo, ela manifestou. Qual o problema de tomar remédio? Você já está com a doença manifestada. Trabalha a inexistência na próxima. Acata o pedido do teu pai, recebe com amor e gratidão e toma o remédio. Na revelação divina da refeição da Seitonei, o professor Masaru Taniguchi fala, se ao doente que tiver que tomar um remédio, toma-o com sentimento de gratidão. Aí quando o mestre fala das pessoas que conheceram a verdade e não precisaram mais do remédio, por quê? Porque o despertar delas foi tão forte que a causa e a oportunidade desaparecem num instante só. Mas aí depende de pessoa para pessoa. Se você tem a condição espiritual de fazer isso, isso não é um ato imaturo, eu acho que eu tenho condição. Não, não é isso não. Não é o seu ego, não é sua vontade de querer ser grande, não é sua vontade de você falar, me curei. Não é isso não. É o despertar natural de você agir com sabedoria. Se você tem essa capacidade, é natural. Agora, se você não tiver, tome o remédio. E tome com gratidão. É o amor de Deus também, gente. Também. Dá uma infecção no olho, gente. Aí o oculista te passa um colíriozinho. Vai tomar um colíriozinho. Não vou tomar. Toma. Aceita com gratidão. Quando nos oferece um prato saboroso, a gente não aceita. O remédio é a mesma coisa. O ponto é que algumas pessoas, em vez de colocar a sua mente assentada no âmago de Deus, bota a sua mente assentada na bula do remédio. Aí que é o problema. A pessoa acredita que só o remédio cura, que só o remédio vão fazer as coisas, e aí é o equívoco. Então, Seitonei não tem problema nenhum de tomar remédio e adverte. Quando a gente lê nos livros que as pessoas ficaram curadas, elas despertaram para a verdade. Se você despertou, parabéns. Se você ainda está no processo, não tem o menor problema. Tem situações em mim que eu curo com despertar, tem situações em mim que eu não curo com despertar. Final de semana, estava orientando na academia de Biúna e deu uma bolha no meu olho, ficou muito vermelho, e aí o pessoal chegou para mim e falou assim, preletor, está muito vermelho o seu olho. Eu falei, olhei e falei, estava vermelho mesmo. E quando eu olhava para o lado, eu vi aquela bolha parecendo que ia estourar assim. Aí deu uma agonia, mas eu serenamente fechei os olhos e falei assim, tá tudo bem, só com sentimento de gratidão. E eu passei o dia agradecendo. No final do dia, o olho estava curado. Não sei nem o que foi aquilo. O olho estava curado, nunca tinha tido aquilo. O olho estava curado. Então foi natural. Chegasse no segundo dia, tivesse assim, continuava com a gratidão. No terceiro dia, não estava? Vou no oculista. Qual o problema? Por quê? Se ainda não conseguir, por meio da oração, eliminar ambos, deixa eu ir no médico para o médico me ajudar a eliminar a oportunidade. A Seitonei é tão maravilhosa que ela aceita. Se eu não estou com nível, gente, está tudo bem. Está tudo bem. O despertar é gradual. Todo mundo não é filho de Deus? Sim. Então cada um tem o seu momento. Eu estou tomando remédio. Está tudo ótimo. Toma com gratidão. O problema não é tomar o remédio. O problema é qual o sentimento que a gente toma o remédio. Se toma com gratidão, a cura é até muito mais rápida. Porque quando você toma o remédio, elimina a oportunidade e a causa vai sendo eliminada também. Tá bom? Então, muito obrigado. Vamos lá, mais uma pergunta. Preletor, quando não se sabe o nome de todos os antepassados, como fica a oração? Ela alcança toda a árvore? Quando é feita para os antepassados que temos o nome? Muito obrigado. Excelente pergunta maravilhosa. Vamos lá. A oração para os antepassados é um ato de amor que nós fazemos, os adeptos com mais frequência diariamente em casa, e nós temos também as orações que são feitas nas ALs, nas regionais e no Santuário Roso, que fica na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Quem tiver mais interesses, pode entrar no site da Seitonei e colocar Santuário Roso, que vocês vão ver que lindo que é
um local onde durante um ano inteiro é feito, deixa eu apagar aqui porque os dois Os, quando você bota um tracinho em japonês em cima, já significa os dois Os. Então o Santuário Roso, você pode colocar para você olhar na internet, que lugar maravilhoso. Então o que acontece? Nós vamos fazer oração para os nossos antepassados. Mas como que os nossos antepassados são encontrados no mundo espiritual? E essa é uma dúvida. Eu não tenho o nome dos meus antepassados. Eles são achados? São. Como é que eles são achados? Pela sua impressão espiritual. A tua vibração carrega a vibração da tua família. Então, quando você vai desejar oração, no mundo espiritual, eles localizam pela sua vibração. Preletor, mas como isso é feito? O dia que nós morremos, nós vamos entender. Por enquanto, não dá para entender facilmente. Mas é assim, por meio da vibração. Então, só o fato de você colocar os nomes das suas famílias, lá em cima eles já se encarregam de encontrar todo mundo. Então é bom quando a gente faz individual? É, mas eu não tenho os nomes. Não tem problema. Mas é interessante que à medida que a gente vai fazendo oração para os antepassados, aqueles que precisam, eles começam a aparecer naturalmente. Então, eu comecei na minha família a fazer uma busca pela árvore genealógica, né? E eu consegui o nome dos os 4 avós fácil. Aí nós conseguimos os bisavós, 8, os 16 trisavós, e eu consegui chegar em parte dos tataravós e em pentavós. Então a gente foi buscando e a gente chegou neles. Consegui todos? Não consegui. Precisa de todos? Não precisa. Só o sobrenome da sua família já é capaz. Se você tem o nome dos seus pais, se forem falecidos, o nome dos seus avós, dos seus bisavós, excelente. O restante, o sobrenome da família já se encarrega de encontrar. Tudo bem? Então não fiquemos preocupados, porque às vezes falam, nossa, eu tenho que ter o nome de toda a árvore. Não precisa do nome de toda a árvore. Há todo um trabalho feito no mundo espiritual para a localização daqueles que possuem a mesma vibração. Até porque, gente, quando a gente chega na 10ª geração de antepassados, já são mais de 2.000 pessoas. Então, você só precisa chegar àquilo que é anterior. Lembrando, antepassado é aqueles que vieram antes de você. Irmão, filho, não é antepassado. Tá bom, gente? Só para esclarecer, porque tem pessoas que falam, meu irmão, meu antepassado. Não, seu irmão não é o seu antepassado. Seu antepassado é pai, avô, bisavô, trisavô, tataravô, pentavô, ok? Então, muito obrigado. Vamos lá, 2 perguntas que eu vou responder ao mesmo tempo. A primeira, há algum fenômeno parapsíquico ou paranormal que contribui ou pode ajudar no cultivo da imagem verdadeira no cotidiano? Por exemplo, viagem astral, clarividência. Obrigado. Segunda pergunta, qual a relação dos ensinamentos da alquimia com os da Seichonoye? Porque as trevas são ilusão. Vamos lá. Primeiro ponto, qual é a relação dos ensinamentos da alquimia com os da Seichonoye? Nenhum. Não tem relação nenhuma. A alquimia trabalha na ideia de transformação da matéria pela matéria. Seichonoye parte do pressuposto que a matéria não existe. Então, Seichonoye não está preocupada na busca de transformar metais em ouro. Seichonoye está na busca de você manifestar o seu eu espiritual. Ah, mas é que você pode transformar com a força da mente. Seichonoye não é transformada com a força da mente. Seichonoye é corrigir a mente para o caminho correto e a transformação acontecer por consequência. Então, Seichonoye não é local para criar poderes sobrenaturais de controle mental. Seichonoye é local para se viver naturalmente a vida de um filho de Deus. É diferente. Então, a busca por poderes sobrenaturais vem muito de um ego de querer ter destaque, de querer aparecer, de querer ser importante, de ser poderoso. E a Seichonoye trabalha a humildade espiritual de entender que todas as grandes obras quem as realiza é Deus. Então, as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a vida de Deus que habita dentro de mim. Então, se uma pessoa entrar aqui e obtiver a cura instantânea, fui eu que curei? Jamais. É a vida de Deus que flui em mim, que toca na vida de Deus que flui na pessoa e a pessoa se cura. Então, aqui nós damos o mérito a quem de verdade criou a vida, que é a sabedoria infinita que permeia
o espaço. Por que as trevas são ilusão? Porque as trevas são ausência de luz. A luz não é a luz fenomênica, é a luz da espiritualidade, do infinito, do sagrado. Quando eu retiro a luz, a ausência de luz a gente dá o nome de treva. Então, aonde não tem a luz projetada, ali está escuro. Aonde está escuro, não está manifestando Deus. Mas espera lá, Deus não está em todos os lugares? Sim. Então, naquele local que aparentemente não tem luz, na verdade tem luz, só que não estão enxergando. A esse fenômeno a gente chama de ilusão. Não entendi. Imagina só, você levanta de manhã, abre a janela do seu quarto e não vê o sol. Mas por quê? Porque você está de olhos fechados. O sol está brilhando? Tá. E você não está vendo porque você está com os olhos fechados. Os olhos fechados são as trevas. É apenas você abrir os olhos que a luz volta a brilhar. Então as trevas não é uma existência, é uma aparente ausência da luz. É um momento em que a mente não percebe a presença de Deus. Então, quando você percebe a presença, naquele momento os seus olhos mentais se abrem e você enxerga a luz por onde está o fenômeno que antes o ocultava. Então, treva aqui é na simbologia da ausência da luz. Tudo bem? Há algum fenômeno parapsíquico ou paranormal que contribui ou pode ajudar no cultivo da imagem verdadeira, no cotidiano? Não. Não, porque evento parapsíquico nada mais é do que você ir conversar com alguém do mundo espiritual que você nem sabe qual é o nível que ele tem. Só porque está no mundo espiritual quer dizer que é elevado? A pessoa que morre boçal aqui, ela nasce no mundo espiritual boçal. E ele é espírito. Só porque apareceu um espírito, eu vi um espírito, agora estou iluminado. Nada a ver. Tem nada a ver. O mundo espiritual está cheio de seres do pântano, como aqui na Terra. Pessoas que não têm a mínima compreensão do que é a essência divina. Então, qualquer evento de desdobramento é simplesmente você ir no mundo espiritual. E daí? Se eu viajar para os Estados Unidos, quer dizer que eu sou melhor do que vocês? Não, eu só fui para os Estados Unidos. E vai ser melhor se a pessoa manifestar a vida de Deus. Então, o fato da pessoa desdobrar e ir para o mundo espiritual, a pessoa ter clara evidência e ver o mundo espiritual, quer dizer que ela é elevada? Não, eu já falei, elevação espiritual, você vai perceber pela postura da pessoa, é a capacidade de manifestar amor, humildade e harmonia. É aí que está o nível espiritual da pessoa. E não características que a pessoa pode nascer, ser evoluída ou não. A clara evidência, gente, porque na verdade, nós temos 10 sentidos e não 5. Os mesmos sentidos físicos que vocês têm, vocês também têm eles de forma espiritual. Então, o claro evidente é um que tem a visão espiritual aberta. Então, ele consegue enxergar o mundo carnal e o mundo espiritual simultaneamente. Isso é uma característica física, como uma mão grande, como um pé pequeno, como um joelho torto, como uma perna comprida, uma orelha grande, um nariz pequeno. É uma característica. Pode vir com pessoas evoluídas ou não. Então, o fato de ter clara evidência não quer dizer nada. O fato de ser evidente não quer dizer nada. O fato de você ter capacidade de desdobramento não quer dizer nada. Então, o que os fenômenos parapsicológicos ajudam na imagem verdadeira? Nada, porque a imagem verdadeira tem que ser por meio de meditação. Não é uma coisa extraordinária de vir espíritos te rodarem. Tem nada disso. É no silêncio de você sentir profundamente a vida dentro de você que você desperta. Então, é no cotidiano. Gente, se o sagrado fosse na base digamos assim, dos fenômenos paranormais, todo mundo deveria trabalhar paranormalidade. Mas nem todo mundo tem capacidade. Eu, por exemplo, eu não consigo nem ver direito o que está no fenômeno, quanto mais o que não está no fenômeno, gente. Eu não consigo nem ver o que está na minha frente, quanto mais o que está invisível. Então, o que acontece? Isso não tem nada a ver com o crescimento ou não da espiritualidade. Então, por isso que muitas vezes a meditação é difícil, porque ela é normal. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim: preletor, quando eu faço a meditação Shinsokan, eu não escuto nada. Eu, graças a Deus. Graças a Deus, não é para ouvir não,
É porque em silêncio mesmo. É que você vai cavando dentro de você. É uma coisa de você com você mesmo. Você não precisa de um terceiro. Você não precisa de um outro local. Você não precisa de nada. O templo da sua verdade é você mesmo. É ali que você vai se encontrar. Então, por isso que não precisa nada. No início da Seichonoye, o professor Masaharu Taniguchi, ele fazia sessões de mediunidade para tentar provar às pessoas que o espírito existia. O intento dele era mostrar, porque naquela época o pessoal sequer acreditava em espírito. Então ele tentava provar, só que ele próprio chegou à conclusão desnecessário, porque as pessoas ficam mais preocupadas com o fenômeno manifestado do que com a verdade. Aí ele parou e falou assim, não, agora eu vou falar somente da imagem verdadeira. É com meditação, leitura e práticas de ato de amor é que nós vamos transformar a nossa vida. Então, não tem relação, não se preocupe, não precisa buscar, mas eu sou doido para saber como é que é o mundo espiritual. Tenha calma, você vai para lá, não precisa ter pressa, velho. A pessoa, em vez de estar vivendo a vida presente, está preocupado com o futuro, gente. É uma ansiedade tão grande que eu quero ver o que tem lá. Calma, vai ter a hora de você ver. Mas eu quero saber o futuro. O futuro, gente, Verdade da Vida, volume 1. O mestre explica como é que o futuro é construído. Se você viver o agora de maneira correta, não se preocupa não, o seu futuro será escrito de maneira correta. A pessoa está tão preocupada em ver lá na frente que ela esquece que o futuro está sendo criado é no agora. Por isso que a Seichonoye ensina, temos que viver o agora. Ok, gente? Muito obrigado. Vamos lá, agora também 2 perguntas relacionadas à família. Vamos lá, gostaria de saber sobre as implicações do sucesso dos filhos em relação à convivência ou não com os pais. E a segunda é, ter uma filha com síndrome de Down na filosofia da Seichonoye, qual seria o significado? Então, muito legal, vamos começar com a primeira. As implicações do sucesso dos filhos em relação à convivência ou não com os pais. Tudo vai depender de inúmeros fatores. O primeiro é o seguinte, como essa convivência vai se dar? A convivência, ela é importante? Claro, gente. Os 2 primeiros seres que amamos são nosso pai e nossa mãe. Eles nos dão um significado e a primeira ideia de pertencimento. Então, eles são importantes? São. Só que não basta ter o pai e a mãe. Você precisa também ter uma boa convivência. Então, tem pessoas que crescem com o pai e com a mãe e não crescem bem cuidadas, porque crescem no meio de brigas, no meio de traições, no meio de guerra, no meio de inúmeros outros problemas. E tem pessoas que às vezes crescem com um pai ou com uma mãe, ou até sem o pai e a mãe, mas conseguem receber o amor e o carinho necessários para estruturar. O sucesso vai depender da capacidade que esse espírito tiver de absorver os bons nutrientes. Então, é bom uma convivência? Com certeza, mas essa convivência tem que ser saudável. Mas não tem a convivência, também não precisa ter sentimento de culpa. Muitas vezes os espíritos escolhem situações em que não vai ter convivência para aprimorar o seu espírito. Então, um caso de um espírito que abandonou toda a família em uma encarnação e na encarnação seguinte, ele veio como uma criança abandonada para que ele pudesse não só resgatar aquela situação, mas ele também pudesse aprender. Então, muitas situações, elas vêm de acordo com a necessidade, muitas não, todas as situações vêm de acordo com a necessidade espiritual de cada indivíduo. Então, quando a gente entende isso, a gente sai daquele sentimento de culpa e autopunição e a gente tenta promover no espírito que nós recebemos na família o crescimento saudável. Eu recomendo muito a leitura dos livros de Pedagogia da Seichonoye. Pedagogia da Seichonoye, Ensinamento do Filho de Deus, volume 1 e 2, Educação do Renascimento, Filosofia, a Pedagogia da Seichonoye, Educação do Filho de Deus, volume 1 e 2, Verdade da Vida, volume 14, Verdade da Vida, volume 30, Verdade da Vida, volume 40,
e outros livros em que é abordada a filosofia, a pedagogia da Seichonoye, porque possibilita a nós que possamos transmitir à criança aquilo que vai construir a base sólida para que ele tenha um crescimento saudável. Tudo bem, gente? Tudo bem? Muitas vezes os pais, quando são separados, eles sofrem, porque faz falta o papel de um e de outro? Claro que faz. Pai e mãe são diferentes e faz falta. Só que da maneira como é trabalhado, faz toda a diferença. Então, às vezes na falta de um, na falta de outro, quando o outro engrandece e constrói no coração da criança o sentimento de amor, mesmo pela figura que não está presente, cresce, porque ela se sente pertencente. Qual o problema? Normalmente quando os casais separam e o cônjuge que fica com os filhos fica falando mal do outro. Porque o marido pode ter raiva da esposa e a esposa ter raiva do marido, mas os filhos não podem ter raiva do pai e da mãe. E é esse que é o erro. Porque muitas vezes a esposa querendo desabafar do ódio que ela tem em relação ao marido, e o marido querendo desabafar em relação ao ódio que tem da esposa, ele esquece que está destruindo a imagem do pai ou da mãe que a criança tem. A criança cresce com revolta e isso pode, com toda certeza, trazer problemas futuros. Então, olha que interessante. Lá em casa, eu ensino os meus filhos a fazerem reverência aos antepassados. Eles nunca viram nenhum. Nunca viram. Mas eles têm um respeito, porque a gente ensina para ele. Os seus antepassados são aqueles que vieram primeiro e nos deram a vida. Nós só existimos por causa deles. Aí eles chegam bonitinho. Bom dia, antepassados. Bom dia, antepassados. Por quê? Nós estamos dando significado a algo que eles não estão vendo. E a gente pode fazer isso também. O pai morreu, de repente ficou viúvo muito cedo, e você fala sempre boas coisas, sempre trazendo as boas lembranças e construindo aquela imagem que traga força para a criança, porque no fundo, a criança ela se espelha muito no pai e na mãe. E quando ela tem admiração pelo pai e admiração pela mãe, ela busca manifestar a mesma grandiosidade na qual ela cresceu sendo inserida. O problema, gente, é quando a briga se instala e um tenta destruir a imagem do outro. Aí você começa a jogar a convivência e até o futuro da criança num local muito perigoso. Ter uma filha com síndrome de Down na filosofia da Seichonoye, qual seria o significado? Nenhum. Amor. É só amor. Espíritos que escolhem a missão de nascerem com síndromes do aspecto autista, síndrome de Down, pessoas que nascem com essas características são espíritos que escolheram vir assim para poder aprimorar-se numa velocidade maior. Eles escolheram essa situação para poder ter um progresso espiritual maior e selecionam pais e mães preparados para elevar-se ainda mais espiritualmente por meio do amor. Gente, criança com espectro autista é a pura manifestação do amor. É a pura manifestação do amor. Eu tenho um colega que ele é pai de uma criança e ele fala quanto que o meu amor se desenvolveu graças ao meu filho. Por quê? Porque exige uma dedicação maior. Então muitas pessoas ficam com aquela visão, eu fiz alguma coisa errada? Não, nada de errado. É a missão de cada um, Se vem, é porque você é abençoado. Da mesma maneira das pessoas que têm aborto espontâneo. O que eu fiz de errado? Nada. São espíritos evoluídos que só precisam de um tempo da gestação para concluir a sua missão. Então ele vem e fica 4 meses, concluiu a missão, ele parte para o mundo espiritual. Então, em vez de ser motivo de tristeza, eu tive um aborto espontâneo, é motivo de alegria. O espírito precisou vir e só ficou 4 meses. Aí uma vez, uma mãe veio conversar comigo, que ela falou assim, preletor, eu não sou mãe. Aí eu falei, você não é mãe? Ela, não, eu tive um aborto espontâneo. Você é mãe. Não teve a gestação, mas ela não continuou, mas teve. Ali tinha vida. E a vida do teu filho continua existindo. Você só não viu, mas ele continua. Quem falou que você não era mãe? Aí ela começou a chorar, ela, poxa, preletor, obrigado. Eu nunca tinha visto por esse lado. Então, os espíritos escolhem missões e os pais que são escolhidos para isso, às vezes assim o são,
por resgates, porque numa encarnação, o teu filho cuidou de você, ajudou você, foi muito útil para você, e agora ele precisa de um crescimento acelerado. E ele pergunta para você no mundo espiritual, você me ajuda na minha missão? Aí você ajuda. Pode se preparar, eu vou ser teu pai, eu vou ser a tua mãe, e eu vou te ajudar a cumprir a tua missão e acelerar o teu crescimento. Então, ao invés de olhar isso como algo ruim, a gente tem que observar que não tem nada de ruim, a gente tem que observar isso como uma grande oportunidade para manifestar amor. Tudo bem, gente? Tudo bem? Muito obrigado. Vamos lá, mais uma pergunta. Casado em processo de separação, amo minha esposa, mas tenho dificuldade de me harmonizar com o temperamento dela, forte e insegura. Ao mesmo tempo, como se superar esse karma? Só atraio mulheres com temperamento forte, mãe, irmã, colegas de trabalho, etc. Vamos lá. Dois aspectos. Primeiro aspecto, o nosso mundo ele é reflexo da nossa mente. Então, se você atrai mulheres fortes, é porque quem é forte é você. Então, você precisa observar os seus comportamentos de arrogância e insegurança, porque isso se manifesta em forma de pessoas que também têm essa característica. Segundo aspecto, visão errada do feminino. Provavelmente, por conviver com mulheres decididas, isso pode ter lhe gerado um sentimento de ou complexo ou desarmonia. E você acaba, nas visões das mulheres que são mais fortes, gerando a ideia de que isso é uma coisa ruim e depende. Terceira também, talvez tenha uma incapacidade de você se expressar com medo de ser criticado. Então tem que aprender a conversar, gente. Qual é o problema dos casais? Não conversam. Não conversam. A mulher vê o mundo vermelho. O homem vê o mundo azul. Ai, Preletão, mas eu quero enxergar do jeito que eu quero. Pode enxergar do jeito que você quiser. Isso aqui é só um exemplo. A mulher enxerga vermelho, o homem enxerga azul. Nós vemos o mundo de forma diferente. Nós vemos o mundo de forma diferente. E isso, gente, é legal, porque se todo mundo enxergar igual, aonde que vai estar o progresso? Por que as pessoas são diferentes? Imagine se todo mundo fosse igual a você. Qual seria a graça do mundo? Imagine 8 bilhões de pessoas exatamente iguais a você. Eu fico imaginando a mesma piada. 8 bilhões de pessoas contando a mesma piada. Olha que coisa horrível. Se um contando já é ruim, imagina 8 bilhões. Então o que acontece? O mundo ele é visto de forma diferente porque essas diferenças contribuem para o crescimento. Se a mulher enxerga vermelho e o homem enxerga azul, para que eles se entendam é preciso ter conversa. Mas qual é a diferença? Qual é o problema de conversar? É porque quando o vermelho acha que o homem enxerga vermelho, ela começa a achar que tudo que o homem faz diferente do vermelho é porque não ama, é porque quer magoar, é porque não presta atenção nos sentimentos. E o homem que olha azul, todas as vezes que olha o mundo e vê que a mulher não está vendo azul, ele acha que a mulher é insensível, que a mulher não ama, que a mulher não vê, que a mulher não respeita. Como eles não se entendem, eles inventam o que o outro está pensando. E aí começam os conflitos. Então você chega em casa, você vai conversar com sua esposa, com sua namorada, com sua companheira, e a resposta não é o que você esperava, era o que você esperava. Aí você fala, é porque não gosta de mim. Aí você vai criando barreiras dentro de você, e essas barreiras vão se tornando armas que viram motivos de brigas. E as brigas, elas perdem o foco de solução e passam a ser motivo de agressão. E aí a vida fica desarmoniosa. Quando nós começamos a entender a natureza real do homem e da mulher, a gente compreende a razão da união e o porquê é tão importante nós trabalharmos a espiritualidade. Então, olha que interessante. Na hora que eu entendo que eu faço parte da mente da minha esposa e a minha esposa faz parte da minha mente, a minha oração influencia a minha
Vocês estão comigo? A minha oração influencia a minha esposa. E a minha esposa, quando ora, influencia a minha mente. Normalmente, o casal não tem um hábito de um fazer oração para o outro. O que nós fazemos? Nós fazemos maldição para o outro. Você entra num salão, você chega para sua colega e fala assim, você não acredita que aquele imprestável do meu marido fez? Aquele inútil, aquele homem lá, não sei o que eu vi naquele homem, coisa horrorosa, igualzinho o pai. Ai, coisa horrível. Aí você está reconhecendo. Esse reconhecimento vai gravando dentro de você. Quanto mais grava, mais se manifesta. E o homem é a mesma coisa. Nossa, mas que chato, velho. Meu Deus do céu, velho. Onde eu fui amarrar meu burro? Meu Deus, que mulher insuportável. E vai gravando. Ninguém busca fazer o trabalho de ver a imagem verdadeira do outro. Se está manifestando algo que não é o adequado, o que nós precisamos fazer? Olha que interessante. E aqui é um segredo que é chave de ouro. Semelhante atrai semelhante. Aqui que vem a dureza, gente. Não fui eu que fiz as regras, viu, gente? Eu só as explico. Semelhante atrai semelhante. Se a minha esposa é chata, é porque quem é o chato? Dói. Mas é assim que funciona. Porque quando você entende isso daqui, vou contar um relato meu. Eu estava tendo muito, nariz escorrendo muito. Toda hora meu nariz estava escorrendo. Aí você fica... Toda hora. Aí eu estava numa academia de treinamento espiritual e eu estou lá. Mas o que aconteceu? É o fio. É o que? O fio. Frio. Aí o preletor olhou para mim assim e falou assim, que frio? Isso não é frio. Porque se frio causasse isso daí, todo mundo deveria estar exatamente igual a você. E não está. Isso é sua mente. E ela mandou na lata. Você é uma pessoa extremamente arrogante e quer que todo mundo faça do seu jeito. Pau na cabeça. Aí eu parei. Nossa Senhora. Aí eu fui refletir. Está faltando o quê? Docilidade. À medida que eu fui adocicando e deixando dócil meus pensamentos e acolhendo as pessoas com mais amor, o problema no nariz desapareceu. O espelho necessário para mostrar minha mente não é mais útil. Por que no relacionamento é tão difícil? Porque o espelho vem do teu tamanho. É na lata. É na lata. Então, quando a gente começa a corrigir as nossas posturas, corrige no cônjuge. Mas tem coisas que não são minhas. Sim, mas são ensinamentos necessários. Então, quando a gente aprende a conversar, a gente tem chance de trazer esses assuntos e fazer diferente. Então, vou dar uma dica para esse consulente. O dia que a esposa vier com insegurança, ao invés de você criticar a insegurança, devolva com segurança. Ai, eu tenho ciúmes que você vai sair, outras mulheres vão te abraçar. Responda. Pode parecer óbvio, mas é o que a pessoa quer ouvir. Eu não tenho olhos para outra mulher senão você. É o óbvio. É o óbvio. Quando a pessoa demonstra insegurança, o que ela está buscando? Segurança. Só que, ao invés de você reclamar do ciúme, você joga, amor, não se preocupe, você é minha alma. Como posso pensar em trocar você? Aí você fala, nossa, que falso, que mentira. Mas se você não casou para isso, então você casou para quê? Se você não casou para ter alguém que seja a tua parceira e o teu parceiro para a tua vida, qual é o significado da tua união? Qual é o significado da tua união? Então, as pessoas chegam para mim, teve uma situação muito engraçada, nos seminários, né? Eu estava no seminário lá na Academia de Biúna, 600 mulheres. E elas vêm abraçar, tudo mais. Aí é comum, às vezes eu ficar com o paletó sujo. Teve uma vez que eu fui abraçar uma senhorinha, e a senhorinha, vocês sabem, elas não costumam virar o rosto. Então, quando a gente vai abraçar a pessoa mais nova, ela vira. Normalmente a senhorinha, ela vem chapado. E eu fui abraçar a senhorinha, ela bateu uma foto do rosto dela na minha roupa. Aí ficou o pó de arroz e a boca dela na minha gola. A boca direitinho, assim, um batom. E eu tô andando, terminei o evento, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, minha esposa olhou para mim, preletor. Aí eu, sim, amor, o que aconteceu? Aí eu, o que ela?
dá uma olhada no espelho. Quando eu cheguei no espelho, eu, meu Deus, como isso foi parar aí? E fiquei tentando lembrar. E quando eu virei para ela, ela estava rindo, ela falou assim, é porque eu te conheço e sei a tua missão. Por isso eu confio plenamente em você, meu amor. Aí eu falei, meu amor, e pode confiar. Essa segurança nasceu? Ela chegou para mim e falou assim, você eu confio 100%? Não, ela foi construída. Todos os dias o que nós fazemos um para o outro? Elogiamos. Eu chego para ela e falo assim, meu amor, o que seria de mim sem você? Você é minha parceira, você é minha companheira. Enche o coração dela de confiança. Precisa manifestar desconfiança? Não. O problema é que a gente não fala, a gente não expressa. Não expressa. A criança, ela fala, a criança chega e fala assim, papai, você não falou, eu te amo para mim hoje. O adulto tem vergonha de falar isso, mas todo mundo gosta de ouvir. Todo mundo gosta. E mais, quando a pessoa vem forte com você, brigando, você pode responder da seguinte maneira, meu amor, falar assim não vai me ajudar a resolver o problema. A gente pode tentar, de repente, falar um pouquinho mais manso, porque eu não gosto quando eu grito com você. Assim eu também não estou conseguindo. Você mostra para a pessoa aquilo ali, a pessoa ela vai aprendendo. Porque o problema é que a gente reage o grito com o grito. Aí a gente grita mais. Quando a gente vai levando mansidão, quando a gente vai levando tranquilidade, a gente ajuda a pessoa também a lidar com a tranquilidade. Gente, todo mundo fica nervoso, gente. É normal. O ponto é a gente aprender a lidar com o nervosismo. Então, por exemplo, está numa situação que o bicho está pegando, às vezes é melhor até você sair de perto, daqui a pouquinho você volta conversando tranquilamente, que a relação vai se estabelecendo. Tudo bem, gente? Muito obrigado. Vamos lá. Como largar o vício em maconha, por exemplo? Fuga, dá dor, prazer, mas isso me destrói. Mas é um vício muito enraizado que atrapalha a vida. Todo vício atrapalha a vida. E todo vício vem de um sentimento de autodestruição que a pessoa carrega pelas dores da vida. Então, seja porque sente que não foi amada, sente que não foi querida, sente que não faz parte, sente que é pecadora, que precisa se autodestruir. Os vícios são suicídios devagar. Os vícios são suicídios à prestação. Como você não tem coragem, mas você tem vontade de destruir a sua vida, você acaba fazendo isso de maneira vagarosa. Então, como muitos dos vícios, eles trazem prazeres, principalmente entorpecimento da mente, você esquece um pouco das dores. Então você vai no vício procurando esquecer as dores, mas você acaba promovendo uma destruição da sua vida. Como se resolve os vícios? Quando você retira essa dor de dentro de você. E você tem vários caminhos de retirar essa dor. Perdoar é fantástico o quanto que as pessoas se transformam. Amar, fazer caridade, gente. Porque quando você faz a caridade, você se sente pertencente e amado. Quando você se sente amado, até quando você não foi amado por aqueles que você esperava, você começa a sentir que você é útil. E isso faz com que você comece a tomar conta de você, porque você entende que você é importante. Olha que interessante. Eu conheci uma moça, ela chegou, gente, sem brincadeira, ela devia ter uns 24 anos de idade. Nova, uma moça bonita, mas com aquele rosto sofrido da dor da vida. E ela veio conversar comigo e eu perguntei o que aconteceu. Ela falou assim, eu sou viúva. Meu Deus, o que aconteceu? O marido dela foi consertar alguma coisa, sofreu um acidente e morreu. E ela viúva nova. E ela falou que todos os dias ela tinha vontade de se matar, porque ela é apaixonada pelo marido e ela não pôde nem viver a lua de mel praticamente dela. Ela estava recém-casada. E ela falou que a única coisa que manteve viva era o gato que eles tinham. E o gato todo dia ia na cama dela pedir comida. E ela, quando via o gato precisando dela, ela decidia se levantar para ir dar comida para aquele gato, para cuidar daquele gato. E era o gato que mantinha ela viva. Então isso traz um exemplo, que quando nós encontramos
uma razão de manifestar amor, e a caridade faz isso, os atos de amor fazem isso. Quando a gente encontra uma razão de manifestar amor, a gente começa a nos manter, porque a gente sabe que a outra... Então, o objeto de amor precisa da nossa vida, então a gente aceita viver. Então, a gente começa a desmontar o vício quando a gente começa a sentir um amor dentro de nós. E o amor, para ser sentido, ele tem que ser um amor da prática. Então, antes de buscar ser amado, procure amar. Então, ações de caridade, os trabalhos da Seichonoye, eles promovem muito o senso de caridade, porque a gente se doa às pessoas. Então, trabalhar, por exemplo, estarmos aqui toda segunda-feira dedicando amor, é um trabalho de doação, de caridade. E isso ajuda a que nós tenhamos dentro de nós o senso de missão. Isso nos ajuda a largar o vício. Segundo ponto, a ideia de que você é viciado é exatamente um ponto que você se permite entregar ao vício. Da mesma maneira que a ideia de que eu sou pecador te faz entregar ao pecado. Ah, eu sou pecador, então fazer o que é errado é o natural. É o natural. Quando, na verdade, ter a consciência de que você é filho de Deus é que te faz ter força para você não fazer o que é errado. Ora, se eu sou filho de Deus não faz o que é errado, então eu vou procurar fazer o que é correto. Quando você tem a consciência de que você não é viciado, se eu não sou viciado, então eu não aceito o vício. Então, leia o livro A Humanidade Isenta de Pecado, leia o livro A Verdade da Vida, volume 6, leia o livro dos jovens, são livros que vão assim te ajudar em muito. A Verdade da Vida, volume 8, são livros que vão te ajudar a despertar para a sua natureza divina e largar o hábito do falso eu. Meditação Shinsokan, então, é maravilhoso para auxiliar na solução do vício. Interessante, nós temos um caso, nós temos vários casos de pessoas que abandonam o vício, e teve um caso de um senhor que fumava muito. Ele fumava muitos maços de cigarro, ele não conseguia parar de fumar, e ele conheceu a Seichonoye, e ele começou a fazer as práticas da Seichonoye, ele começou a fazer a meditação, de fazer oração, e ele começou a se empenhar muito em ajudar. E ele tinha um sentimento muito grande de mágoa em relação aos pais. E na hora que ele começou a fazer oração de perdão para os pais, na hora que ele começou a tirar essa mágoa de dentro dele, um dia ele foi botar o cigarro na boca, na hora que ele acendeu o cigarro, ele não está mais gostoso. Ele perdeu o gosto pelo cigarro e ele parou de fumar. Então, até aquilo que é prazeroso muda, gente. Muda. Porque a gente acha que o prazer é só de uma forma, o prazer é como o cérebro recebe um estímulo. Academia é a mesma coisa. Quando você vai na academia, você fala, meu Deus do céu, como é que alguém pode gostar disso aqui? Na hora que você entende e toma gosto, a pessoa quando vai, ela sai feliz. Quem não entende fala, como pode? E quem está lá dentro fala, como alguém não entra aqui? Por quê? É tudo dependendo da maneira como você recebe. Então, quando você tem um desejo de se autodestruir, os prazeres do vício te fazem bem. Na hora que você perde o desejo de se autodestruir, os prazeres da autodestruição não lhe fazem mais bem, você não gosta mais e você acaba abandonando. Então, frequente as associações da Seichonoye, faça a purificação da mente, oração de perdão, leia os livros indicados, faça a meditação Shinsokan, que com toda certeza o Filho de Deus não é viciado. O Filho de Deus não é dominado. O Filho de Deus não é escravo da matéria. Você é espírito, você é luz, você é vida e com toda certeza você manda e você comanda o seu destino. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Todos sentando e assumindo a posição de oração, por favor. Vamos lá. Olhos fechados, semblante sereno, mãos justapostas em frente ao rosto, sentados na ponta da cadeira, coluna ereta, elevando os pensamentos no mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus.
Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora visualizemos os atributos de Deus, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, fluindo para o nosso interior. Estamos aqui agora no mundo da imagem verdadeira.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Queiram ficar, podem desfazer a posição de oração. Queiram ficar de pé novamente. Uma reverência. Muito obrigado. Aos que estão aqui presentes podem sentar. Passar o dever de casa aqui rapidinho. Vamos lá. Nosso dever de casa, simples, mas extremamente eficiente, que são os métodos que nós utilizamos, inclusive explicado em uma das perguntas, para que possamos mudar o que está dentro de nós. Então vamos lá, gente. Primeiro, a nossa meditação, Shin, So, Kan. Segundo, nós vamos repetir frases simples. Sou feliz, sou saudável, sou próspero. Gente, isso aqui ajuda e muito. Vamos repetir, sou feliz, sou saudável, sou próspero. Vamos repetir isso aqui, gente, umas 300 vezes por dia, para que a gente possa gravar no nosso subconsciente aquilo que nós queremos que manifeste na nossa vida. Então, sou feliz, sou saudável, sou próspero. Quero agradecer a cada um de vocês, meu muito obrigado, a você de casa também, meu muito obrigado. E numa próxima oportunidade faremos novamente esse momento de perguntas e respostas. Espero que eu tenha conseguido responder pelo menos o principal das dúvidas. Quero agradecer muitíssimo e desejar uma semana abençoada, muito feliz e muito, muito, muito obrigado.